de março fica perto de zero e tem o índice mais baixo para o mês em 24 anos. A Federação dos Bancos anuncia mudanças para o cheque especial e promete juros mais baixos para quem entrar no vermelho. Doações suspeitas na mira. A Polícia Federal investiga pagamentos a campanhas políticas e faz buscas e apreensões no Ceará, São Paulo e em Goiás. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Violência na região metropolitana de Belém. 12 pessoas são assassinadas em poucas horas. Um marco de São Paulo é alvo de vandalismo durante a madrugada. O presidente Donald Trump cancela a primeira viagem oficial à América Latina. O motivo, a crise na Síria. E o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, vai ao Senado americano falar sobre o vazamento de dados na rede social. O Jornal Hoje está começando. O vazamento de dados de 87 milhões de usuários do Facebook em todo o mundo tem hoje mais um capítulo. Daqui a pouco, às 15h, Mark Zuckerberg, o fundador da empresa, vai depor no Congresso americano. Os senadores vão questioná-lo sobre o que permitiu que os usuários ficassem assim tão expostos. O correspondente Luiz Fernando Silva Pinto está ao vivo lá em Washington e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Luiz Fernando. Zuckerberg já chegou ao Congresso ou não? Boa tarde, Sandra. Zuckerberg deve chegar daqui a pouco. O depoimento está marcado para as 2h15 da tarde, 3h15 aí no Brasil, e ele será ouvido em duas comissões. Primeiro, por senadores, hoje e amanhã, pelos deputados. Não há mistério em relação ao que ele vai dizer, porque as palavras de introdução de Mark Zuckerberg já foram divulgadas. Ele admite que o Facebook errou deixando de proteger as informações dos usuários. Só que admitir erros e prometer soluções não é tudo o que está em jogo nesse momento. Zuckerberg, como outros líderes do Vale do Silício, defende a autorregulamentação das plataformas digitais. E os políticos não estão convencidos, podem estar inclinados a impor uma regulamentação federal. Zuckerberg está numa situação duplamente delicada. Em primeiro lugar, o resultado desse face a face com os políticos. Se o Congresso resolver impor leis, isso vai afetar não só o Facebook, mas toda a indústria digital. E em segundo lugar, ele tem um desafio até maior. É que ele estará mostrando para os usuários do Facebook, inclusive os mais de 440 mil usuários do Brasil, que nada é de graça. Se o custo não é coberto com comerciais, é pago com o valor que hoje em dia os dados pessoais de cada usuário têm no mercado. Mark Zuckerberg tem, literalmente, 87 milhões de razões para testemunhar no Senado americano. Esse é o número de usuários do Facebook que tiveram as informações pessoais usadas, sem autorização, pela empresa britânica Cambridge Analytica, uma companhia de consultoria política que trabalhou para a campanha de Donald Trump. Tudo começou quando um pesquisador russo da Universidade de Cambridge criou um teste de personalidade no Facebook. Através dele, recolheu os dados não só de quem fez o teste, mas de todos os amigos dessas pessoas e repassou essas informações para a Cambridge Analytica. Zuckerberg já admitiu que o Facebook não foi cuidadoso o suficiente com a proteção de dados pessoais dos seus mais de 2 bilhões de usuários no mundo inteiro. A falta de identificação do que é notícia, fato verificado, e o que é informação falsa também pesa sobre o Facebook. Há 3 anos, a empresa promete identificar artigos falsos no seu serviço de noticiário, mas até agora isso não aconteceu. Depois das revelações sobre o desvio de dados dos usuários da plataforma, o Facebook chegou a perder cerca de 80 bilhões de dólares em valor de mercado. Houve recuperação nos últimos dias, porém, de menos de 3 bilhões de dólares.
Aqui no Brasil, a inflação de março, medida pelo IPCA e IBGE, ficou perto de zero, índice mais baixo para um mês de março desde a implantação do Plano Real em 1994. Segundo o IBGE, o IPCA ficou em 0,09%. É baixo e bem menor do que o do mês anterior, fevereiro, que foi de 0,32%. O grupo de comunicação que envolve as tarifas de telefone e o grupo de transportes que abriga as passagens aéreas e também os combustíveis tiveram deflação. Em 12 meses, o IPCA acumulado está em 2,68%, abaixo do piso da meta deste ano, que é de 3%. O gerente do IBGE, que apresentou os números do IPCA de março para a imprensa, disse que o motivo da inflação estar tão baixa é que os brasileiros estão consumindo pouco. Esse ano é um ano de eleição, a gente vem ainda vivendo um momento de desemprego ainda forte, então as famílias acabam guardando um pouco dos seus rendimentos para que possam, se alguma eventualidade, poderem continuar seguindo com seus compromissos. Isso acaba influenciando no nível de preços. A tendência de inflação muito baixa pode ser afetada pela desvalorização do real, segundo um outro economista que nós ouvimos. A inflação de hoje veio um número benigno, a gente não vai alterar, contudo, a projeção para o ano, que segue em 3,5%, porque, por outro lado, a gente tem observado um enfraquecimento do real, uma depreciação da moeda que terá algum impacto inflacionário olhando à frente. Então, uma coisa compensa a outra, por enquanto a gente fica com 3,5% para esse ano e 4% para o ano que vem. A Febraban anunciou hoje de manhã novas medidas para o cheque especial. As regras vão valer a partir de 1º de julho e atendem a um pedido do Banco Central. A ideia é que os bancos reduzam os juros de empréstimos para a pessoa física. A reportagem é de Elaine Basti. Os devedores mais encrencados são os que mais usam cheque especial. É um crédito sem burocracia, fácil e rápido de conseguir. Mas o custo de toda essa facilidade é alto. A taxa de juros média para quem usa o limite do cheque especial está em 324% ao ano. Sabe o que isso significa numa dívida de R$1.000? Depois de um ano, ela pula para R$4.240. É uma dívida bem mais cara que a do crédito pessoal, por exemplo, que nesse prazo pularia para R$1.330. É uma dívida muito cara para ficar tanto tempo nela. O Banco Central pediu aos bancos que encontrassem uma forma de diminuir o custo de quem precisa usar com frequência esse tipo de crédito. Hoje de manhã, a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, anunciou novas regras para o uso do cheque especial. A partir do dia 1º de julho, os bancos deverão avisar imediatamente o correntista quando ele entrar no cheque especial. Também deverão oferecer uma linha de crédito mais barata aos consumidores que usarem por mais de 30 dias seguidos mais de 15% do limite do cheque especial. Caso o consumidor não aceite a proposta do banco, uma nova oferta deverá ser feita a cada 30 dias. O presidente da Febraban diz que a taxa de inadimplência do cheque especial hoje é 5 vezes maior do que a média da inadimplência de outros tipos de empréstimos. O trabalho dos bancos é emprestar dinheiro para receber de volta. E é melhor receber de volta quando a taxa de juros é mais fácil receber de volta, menos risco quando a taxa de juros é menor. As taxas de juros cobradas no Brasil estão entre as maiores do mundo. Por trás disso, segundo os bancos, estão custos com impostos, taxa de inadimplência alta e custo operacional, como, por exemplo, com segurança. Mesmo assim, este economista diz que as taxas de juros para a pessoa física estão altas e têm caído muito mais devagar do que se esperava. Um dos motivos é a falta de competição entre os bancos. 80% do crédito está nas mãos das 5 maiores instituições financeiras. A gente está no momento onde eu acho que a taxa de juros cobrada nesses empréstimos não está seguindo a taxa básica, a taxa Selic, porque você não está tendo esse movimento para fazer novos empréstimos. Então, os bancos preferem proteger o que eles estão ganhando no estoque de créditos que eles já têm em suas carteiras. Em São Paulo, o pátio do colégio, um dos símbolos da cidade, foi alvo de vândalos essa madrugada.
Câmeras de segurança mostram que eles usaram uma bomba carregada com tinta. Moradores de rua que dormiam no local se assustaram. Um dos pichadores registrou com uma câmera toda a ação. Eles escreveram nas paredes a frase: "Olhai por nós". A pichação foi registrada como crime ambiental. Até agora, os vândalos não foram identificados. O crime de pichação pode levar a 1 ano de prisão, mais o pagamento de R$10 mil em multa para cada um deles. Em Belém, 12 pessoas foram assassinadas no intervalo de poucas horas. Veja na reportagem de Jalília Messias. Depois de um dia violento, uma manhã difícil para quem vive nos locais dos crimes. A gente fica com medo, né? Eu, pelo menos, não soube o que foi dormir essa noite, né? Muito assustada, né? Em 9 horas, 12 pessoas foram assassinadas na região metropolitana de Belém. Todos os crimes têm características de execução. Das 12 vítimas, 9 tinham passagem pela polícia. Na maioria dos casos, testemunhas disseram que os criminosos chegaram em carros e motos e fizeram muitos disparos. A sequência de mortes começou depois do assassinato de 2 policiais militares. O cabo Hernani Rogério da Costa, de 32 anos, foi executado no domingo durante a folga. Ele trabalhou no domingo no jogo Remo Paysandu. E logo em seguida ele veio embora para aqui, para casa dele. Tomou banho e foi lanchar ali com a esposa. Uma covardia, na verdade, muito grande. Ontem, câmeras de segurança registraram a morte do cabo Ivaldo Joaquim Nunes da Silva, de 49 anos. 2 homens em uma moto se aproximam e o carona atira. A gente acordou assustado com aquele barulho, os disparos sendo efetuados no PM. Moradores socorreram o policial militar, mas ele morreu no hospital. A divisão de homicídios criou uma força-tarefa para investigar os crimes. Hoje mesmo estão acontecendo operações em 3 áreas específicas aqui da capital e também da região metropolitana. A polícia apura a ligação entre os assassinatos. Até agora, ninguém foi preso. Daqui a pouco, às 3 da tarde, deputados federais que acompanham a investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes se reúnem com o interventor do Rio, general Braga Neto. O encontro vai ser em Brasília, no Ministério da Defesa, e deve discutir, entre outros assuntos, o andamento das investigações sobre o caso. Os crimes ocorreram há 27 dias e até agora ninguém foi preso. Se você tiver qualquer informação, pode ligar para o Disque Denúncia. O sigilo é garantido. O telefone é do Rio, DDD 21, e o número 2253-1177. Também dá para mandar mensagem pelo WhatsApp DDD 21, número 98849-6099. Até agora, o Disque Denúncia recebeu 92 ligações com informações que podem ajudar a encontrar os assassinos de Marielle e de Anderson. O presidente americano Donald Trump cancelou a ida à Cúpula das Américas no Peru. Essa seria a primeira viagem oficial dele à América Latina. O motivo do cancelamento foi a crise na Síria. A gente vai a Nova York saber mais sobre isso com o nosso correspondente Felipe Santana. Felipe, boa tarde. Oi, Sandra, tudo bem? Boa tarde para você e a todos. Olha, o presidente americano encontraria o presidente brasileiro Michel Temer nessa viagem para a Cúpula das Américas na sexta-feira. Agora, no lugar de Trump, vai o vice-presidente Mike Pence. É que Trump quer se concentrar em uma decisão sobre esse suposto ataque químico em Douma, na Síria. Organizações humanitárias falam em 60 mortos. Ontem, Trump prometeu anunciar uma decisão até amanhã. Ele já conversou com o aliado francês Emmanuel Macron. Daqui a pouco vai falar com a primeira-ministra britânica Theresa May, que hoje classificou esse suposto ataque em Douma como um ataque bárbaro. Em paralelo, uma nova reunião do Conselho de Segurança foi convocada para hoje, às 3 da tarde, na ONU, aqui em Nova York. A Rússia quer propor uma resolução nova. Quer que os países botem a ida de uma equipe da Organização para a Proibição de Armas Químicas para fazer uma inspeção em Douma. O que os russos defendem é que já fizeram uma avaliação no lugar do suposto ataque químico e que não há indícios de que ele tenha acontecido. Esse órgão internacional disse agora há pouco que já está indo para Douma para fazer a averiguação. Tanto a Síria quanto a Rússia dizem que as imagens são falsas ou que aconteceram em outro momento, em outro lugar, foram usadas fora de contexto.
A agência de notícias russa Interfax informou ainda há pouco que 2.000 rebeldes deixaram a cidade em que o ataque teria acontecido. Agora, de outro lado, os Estados Unidos têm certeza de que houve ataque no sábado e prometem retaliação não só à Síria, mas também à Rússia e ao Irã, que são aliados de Bashar al-Assad. Ontem, segundo a Rússia, caças israelenses bombardearam uma base militar na Síria. Israel não confirmou nem negou esse ataque. Mas hoje, o conselheiro do líder supremo do Irã disse que os bombardeios à base militar não ficarão sem resposta. Esse episódio da base militar chama atenção para o conflito entre Irã e Israel, que vem aumentando de intensidade, embora esteja ainda sob a sombra da guerra civil na Síria. Sandra. Ok, Felipe, obrigada. Na França, ativistas ambientais entraram em confronto com a polícia perto de Nantes, no oeste do país. 2.500 policiais tentam expulsar os manifestantes que estão há 3 dias acampados no terreno onde seria construído um aeroporto. O projeto foi engavetado por causa dos protestos e eles agora querem que a área seja destinada para fins ecológicos. Yulia Skripal, a filha do ex-espião russo Sergei Skripal, surpreendeu os médicos, recebeu alta e já deixou o hospital. Ela foi envenenada junto com o pai há pouco mais de um mês na Inglaterra, num crime que provocou uma das maiores crises diplomáticas entre o Ocidente e a Rússia, acusada de responsabilidade nesse envenenamento. Vamos ao vivo a Londres falar com a nossa correspondente Cecília Malan sobre esse caso. Cecília, boa tarde para você. Yulia já fez alguma declaração ou ainda não? Boa tarde, Sandra. Olha, Yulia Skripal não apareceu em público. Ela foi levada direto para um local seguro e secreto. A embaixada russa aqui em Londres não gostou e afirmou que essa transferência pode ser vista como sequestro ou isolamento forçado, já que ela é uma cidadã russa. Mais cedo, a diretora do hospital disse que Yulia pediu privacidade nesse momento. Enquanto isso, na Rússia, a prima dela tem falado. Numa TV local, Victoria Skripal comentou que Yulia vai pedir asilo político no Reino Unido. Ela também contou que queria visitar a prima aqui na Inglaterra, mas teve o visto negado. A Rússia já pediu explicações. Yulia e o pai, o ex-espião Sergei Skripal, foram envenenados no Reino Unido no dia 4 de março com o veneno Novichok, uma substância tóxica de origem russa. O envenenamento provocou uma enorme crise diplomática quando o governo britânico acusou Moscou pela tentativa de assassinato e expulsou 23 diplomatas russos. O Kremlin, que nega as acusações, respondeu na mesma moeda, também expulsando diplomatas, e diz que está sendo vítima de uma campanha de desinformação. Sergei Skripal continua internado, mas não está mais em estado crítico e os médicos acreditam que ele também vai receber alta em algum momento. Sandra. Surpreendente. Muitíssimo obrigada, Cecília. De volta ao Brasil, no Maranhão e no Piauí não para de chover. Então a gente vai conversar sobre isso com Eliana Marques, que já está aqui. Qual é a situação por lá agora, Eliana? Boa tarde. Boa tarde para você, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, casas alagadas e ainda existe o risco de a barragem do Bezerro estourar no Piauí. A água dessa barragem escoa para esse rio aqui, que já subiu 15 centímetros em 10 horas. E se a barragem estourar, 1.300 famílias podem ser atingidas. Hoje, a Defesa Civil aumentou para 6 o número de cidades em alerta no Piauí. 350 famílias já foram retiradas de casa. No Maranhão, essa imagem que a gente vai ver agora e que parece um rio, olha só, se formou com a chuva na região central do estado. A água cobriu uma ponte, que é essa que a gente vê ao fundo, e está alagando casas. Olha só essa imagem, a água entrando pela janela. Em 12 horas, ou seja, de ontem à noite para cá, choveu muito em várias cidades do Maranhão, inclusive em São Luís. E como a gente vai ver nas imagens de satélite, nesse momento as nuvens ainda estão muito carregadas em toda essa faixa aqui, por isso a previsão é de mais temporal para Macapá, para Belém, para São Luís. Chove nesse momento nessas 3 capitais, também Teresina e Fortaleza estão na área de chuva forte
forte hoje. Entre Rio Grande do Norte e Alagoas, previsão de tempo instável também, com chuva por causa dos ventos que estão soprando do mar, levando umidade, ajudando a fabricar condições aí para chuva também. E não se descarta o risco de enchente e de alagamento nessa faixa aqui do litoral, Sandra. Nesse país tão dividido, né? Como é que está o tempo nas outras regiões? Seco? Seco em várias regiões, praticamente na metade sul, né? Então, tempo seco, com sol, calor agora à tarde nessa área aqui que pega sul de Mato Grosso, também sul de Goiás, a metade sul de Minas, o Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e a região sul. E nada de chuva também no Nordeste, nessa parte aqui, olha, metade norte da Bahia, Sergipe e também o sertão de Pernambuco. Rio, BH, Campo Grande, Cuiabá e Floripa estão na área de sol agora à tarde e esse tempo firme aí, que muita gente gosta, começa a incomodar em algumas áreas por causa da secura. É o outro lado, né? Então, oeste de Mato Grosso do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul tem previsão de umidade bem baixa agora à tarde, tem que compensar bebendo muita água, sabe? Uma mudança para amanhã? Tem. Amanhã, olha só o que acontece. O dia começa frio em algumas regiões, já começa a esfriar hoje à noite. São Paulo, Curitiba, Brasília, época de frio de noite e de manhã nessas regiões, no centro-sul, de calor à tarde. Agora, já entre norte e nordeste, a gente vai ver aqui, amanhã ainda tem previsão de temporal, principalmente entre Ceará, Piauí, Maranhão, do jeito que já está alagado que a gente viu, né? Temos que reforçar. Autoridades e população fiquem em alerta. Bons avisos. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. A Justiça do Pará determinou que a empresa Hidroalunorte, que pertence a um grupo da Noruega, deposite em juízo 150 milhões de reais por danos materiais e danos morais coletivos causados na cidade de Barcarena. O juiz Emerson Pereira de Carvalho, da Primeira Vara Cível de Barcarena, exigiu que a Hidroalunorte apresente um plano de recuperação da área afetada pelo vazamento na refinaria que ocorreu em fevereiro. A liminar atendeu parcialmente uma ação da Procuradoria-Geral do Estado do Pará. Ela pedia que a Hidroalunorte depositasse 250 milhões de reais num fundo estadual que financia projetos de infraestrutura nos municípios. Ontem, a refinaria apresentou os resultados preliminares de uma auditoria interna. Contrariando as vistorias de órgãos ambientais e de instituições de pesquisa, a Hidroalunorte negou que tenha contaminado os rios após a inundação da refinaria. A auditoria contesta também parte do estudo do Instituto Evandro Chagas, que apontou a contaminação dos rios de Barcarena por pelo menos 6 metais tóxicos, entre eles o chumbo. Em nota, o Instituto Evandro Chagas afirmou que todas as suas análises são realizadas com rigor científico, seguindo protocolos que atendem a padrões de qualidade internacionais. Também em nota, a Hidroalunorte, que é uma empresa da Noruega, como eu disse antes, informou que ainda não foi notificada pela Justiça sobre a decisão. Disse ainda que vai analisar o caso antes de se pronunciar e que está colaborando com as autoridades. O ministro Edson Fachin, do STF, autorizou a Polícia Federal a cumprir 8 mandados de busca e apreensão hoje. O alvo principal da operação é uma indústria farmacêutica que fez doações suspeitas para campanhas eleitorais. Quem tem mais informações sobre isso para a gente é Camila Bonfim. Camila, boa tarde para você. Quais são as outras informações? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa operação que levou o nome de Tira-Teima, que é justamente revisitar, voltar a algumas provas e suspeitas que já vêm sendo colhidas em outras investigações. E é por isso também que a operação parte de uma delação, que é da Operação Lava Jato e foi dada em 2016, fazendo revelações entre esses contratos fictícios e doações eleitorais. Mas vamos saber agora todos os detalhes na reportagem. O foco da operação são doações de campanha a partir de contratos fictícios.
A Polícia Federal quer saber o que está por trás disso, as relações, os acertos e os personagens. Policiais cumpriram mandados de busca em São Paulo, Goiânia e Fortaleza. Foram atrás de provas para a investigação. Não houve prisões. A operação foi pedida pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e autorizada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, relator da Lava Jato. A conexão entre a operação de hoje e a Lava Jato é direta. As ações autorizadas pelo ministro foram embasadas na delação de Nelson Mello, ex-diretor de Relações Institucionais da Hipermarcas. Hoje a empresa se chama Ipera-Pharma. O delator contou detalhes sobre doações políticas. Na delação, o ex-diretor da Hipermarcas relatou repasse de 5 milhões para a campanha a governador do Ceará, de Eunício Oliveira, do MDB, em 2014. Por meio de contratos fictícios. Eunício é presidente do Senado e não foi alvo da operação de hoje, mas está sendo investigado no Supremo desde abril do ano passado, justamente por causa da delação de Nelson Mello. Em fevereiro, a Procuradoria-Geral da República mandou perguntas sobre o assunto ao senador. Uma delas foi se ele pediu contribuição de campanha para a Hipermarcas. Eunício respondeu que nunca teve qualquer relação pessoal, profissional, financeira ou celebrou qualquer contrato com o senhor Nelson Mello ou com a empresa Hipermarcas. E que até a época da última eleição de que participou, em 2014, era permitida a doação por pessoas jurídicas. Nesse contexto, apesar de não se recordar de ter pedido contribuição para a empresa Hipermarcas, sabe que recebeu doação, de forma oficial, do mencionado grupo empresarial, conforme consta na prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral. A assessoria do senador Eunício Oliveira, como ouvimos, disse que ele não foi alvo da Operação Tiratema, tampouco pessoas ou empresas ligadas a ele. A Ipera disse que a empresa está colaborando com as investigações. Em nota, a CVM disse que a operação policial de hoje decorre de informações passadas por Nelson José de Mello, ex-diretor da companhia, que fez acordo de colaboração premiada. Ainda, segundo a nota, os atos praticados por Mello foram objeto de auditoria que concluiu que o ex-executivo autorizou por iniciativa própria despesas sem as devidas comprovações das prestações de serviços, que a empresa foi ressarcida pelos prejuízos sofridos e que não se beneficiou de quaisquer atos praticados isoladamente pelo ex-executivo. O presidente Michel Temer mudou a estratégia para se blindar no caso de uma eventual terceira denúncia da Procuradoria-Geral da República e intensificou as conversas com advogados e aliados. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Andréia Sadi, lá em Brasília. Andréia, boa tarde para você. Essa mudança de estratégia veio depois que a Justiça Federal, aceitou ontem a denúncia contra 2 amigos do presidente. Isso, Sandra, exatamente. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Porque até agora, qual que era a estratégia do presidente Michel Temer nos bastidores? E até escalando ali alguns interlocutores do governo para falar em seu nome. Era minimizar essas investigações referente ao inquérito dos portos. Esse era o principal discurso nos bastidores, dizendo ali que essas investigações tinham um caráter político. Mas desde ontem, esse discurso já mudou. O presidente Michel Temer está se articulando com seus advogados e seus principais aliados para se blindar de uma eventual terceira denúncia da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, exatamente por conta do avanço dessas investigações sobre o setor de portos. Ontem, como a gente viu, a Justiça, ela aceitou uma denúncia contra 2 dos principais amigos do presidente Michel Temer, José Yunes e João Batista Lima Filho, o ex-coronel da Polícia Militar. Esses 2 personagens, eles foram alvos daquela Operação Scala, eles foram presos na operação e são ali do círculo mais próximo do presidente Michel Temer. Então, Temer agora vai conversar com seus advogados, vai procurar o Antônio Cláudio Maris, que é o criminalista amigo dele que o defende nesse inquérito dos portos. E ontem à noite, após a Justiça aceitar essa denúncia, Temer se reuniu no Palácio do Planalto com o núcleo duro do governo, Eliseu Padilha e Moreira Franco. Sandra. Ok, Andréia Sadi, muito obrigada pelas suas informações. A Polícia Federal abriu uma sindicância para apurar
lembrar a confusão que aconteceu sábado na chegada do ex-presidente Lula à superintendência da Polícia Federal. Segundo a Polícia Militar, um grupo forçou o portão e foi contido por agentes da PF que usaram bombas de efeito moral. Depois, a própria PM disse que também usou bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar os apoiadores de Lula. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas. A Polícia Federal informou que só vai se manifestar quando concluir a sindicância, o que deve acontecer em 30 dias. O Partido Ecológico Nacional desistiu de um pedido de liminar que questionava a prisão em segunda instância. O pedido pode ser levado à análise do Supremo Tribunal Federal amanhã. A reportagem é de Joconda Brasil, de Brasília. O Partido Ecológico Nacional destituiu hoje o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de liminar dentro da ação que questiona a prisão em segunda instância. O advogado, que assumiu o caso hoje, afirmou que o pedido de liminar foi apresentado sem anuência da direção do partido e ainda que o PEN é a favor da prisão em segunda instância, que a ação original era apenas para esclarecer a aplicação da lei e que nunca foi a intenção do partido defender a prisão apenas após todos os recursos. A pessoa já foi condenada na primeira instância, já foi condenada na segunda instância, teve prova, contraprova, laudo, perícia, testemunha, e quando há o recurso para a instância superior, não há admissão de novas provas, não há análise do mérito, apenas para ver se houve um erro. Então, não é possível que, em nome da impunidade, o processo demore 10, 15, 20 anos e as pessoas não sejam julgadas e condenadas e cumpram a pena. O PEN decidiu que vai apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma petição para retirar o pedido de liminar da pauta. O partido disse que não vê urgência em retomar a discussão de um tema já amplamente debatido pelo Supremo. Porque nós não consideramos essa matéria urgente, o Supremo já decidiu mais de uma vez a respeito da matéria e ninguém estava preocupado com isso. Só agora, em face à condenação e à prisão de um poderoso, é que estão tomando importância a esse assunto. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que foi destituído pelo PEN, entrou com um pedido de liminar contra a prisão em segunda instância, em nome do Instituto de Garantias Penais, que reúne advogados. O IGP é amicus curiae na ação, que no linguajar jurídico significa um terceiro interessado na causa. Segundo juristas ouvidos pelo jornal Hoje, a figura do amicus curiae não tem poder para pedir liminar, somente a parte autora da ação, no caso o PEN. Também é incomum que a parte autora peça para recuar de uma liminar. Caberá ao ministro Marco Aurélio Mello decidir o que fazer diante da situação criada pelo PEN. O relator do caso é o ministro Marco Aurélio Mello. Antes do anúncio de desistência do PEN, ele havia declarado que levaria ao plenário do tribunal nesta quarta-feira um requerimento para reexaminar essa matéria e que, ao levar em mesa o requerimento, caberia à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, decidir quando o tema irá a julgamento. Ou seja, não há necessidade de que a presidente marque uma data prévia para discutir o caso. Marco Aurélio Mello disse que, na opinião dele, a liminar é o requerimento, é a mesma coisa, e que o pedido do partido seria analisado, mas isso não é automático. O ministro disse que levaria à mesa. Neste caso, a presidente do STF então ficaria ciente e poderia submeter de imediato ou não. Além da possibilidade de julgamento da liminar, na pauta do Supremo de amanhã está prevista a análise de 2 habeas corpus, um do ex-ministro Antônio Palocci, do PT, e outro do deputado em prisão domiciliar Paulo Maluf, do Progressistas. Esses pedidos têm preferência no plenário, mas o ministro Marco Aurélio disse que, se Carmen Lúcia julgar cabível, pode passar na frente. A ordem dos processos a serem julgados tende a ser decidida no momento. Ontem à noite, a procuradora Raquel Dodge se manifestou contra o pedido de liminar do PEN. Raquel Dodge argumentou que o fato novo, suscitado pelo partido, é a suposição que faz um indevido exercício de adivinhação sobre o futuro do voto dos ministros nas ações. A procuradora disse que o ministro Gilmar Mendes alterou expressamente o seu voto durante o julgamento, que negou o habeas corpus ao ex-presidente Lula, mas não há como afirmar como será o voto de mérito da ministra Weber. Raquel Dodge disse que o voto de Rosa foi marcado por coerência e precisão técnica
técnica. No julgamento do HC de Lula, a ministra Rosa Weber argumentou que na democracia, o respeito ao colegiado fortalece o judiciário, o direito e a segurança jurídica. Ela esclareceu que a simples mudança de composição do tribunal não justificava a mudança de jurisprudência e votou contra o habeas corpus, por não considerar ilegal ou abusiva a decisão do STJ que já havia negado. No parecer, Raquel Dodge também disse que o pedido para derrubar a prisão após a condenação em segunda instância busca incluir na pauta o julgamento das ações, ultrapassando a decisão soberana da ministra presidente do STF, Carmen Lúcia, que tem, entre suas atribuições regimentais, a prerrogativa de pautar os feitos que serão levados a julgamento do plenário. A procuradora defendeu que seja mantido o entendimento do Supremo, firmado em 2016, que permite a prisão de condenados em segunda instância. Ela afirmou que a alteração súbita, inexplicada, aleatória do sistema de precedentes do Supremo é fator de insegurança jurídica. Sua manutenção fortalece a Suprema Corte enquanto instituição mais importante do sistema de administração de justiça no Brasil. Numa palestra para 500 pessoas no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, o juiz Sérgio Moro fez uma defesa da Operação Lava Jato, do combate à corrupção e também voltou a defender a prisão de condenados em segunda instância e fez elogios ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento da semana passada, um dos votos dos ministros, voto muito eloquente do ministro Barroso, apontou as estatísticas. Né? E as estatísticas revelam que, na prática, menos de 1% de recursos nos tribunais superiores, menos de 1 ou 2%, não tenho aqui o número exato, são providos. Então, obstruir todo o sistema por conta de 2%, cujos direitos podem ser garantidos por liminares, se o recurso for plausível, enfim. O juiz Sérgio Moro também elogiou o voto da ministra Rosa Weber no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula na semana passada. A ministra faz um voto muito eloquente, especialmente para quem é da área da magistratura e da área jurídica, e aquela é uma mensagem, olha, você não pode variar os seus critérios de interpretação da lei, os seus critérios de julgamento, segundo muda o acusado, ou sem que haja uma razão relevante para a mudança da jurisprudência. Isso é segurança jurídica, isso é Estado de Direito, isso é essencialmente importante também para aquilo que mencionei há pouco, da necessidade de nós termos instituições fortes e que nós tenhamos um governo de leis e não um governo de interesses especiais. O agronegócio brasileiro está de olho nas novas tecnologias que ajudam a melhorar a produção. E as novidades chamam a atenção na maior feira de agrotecnologia do centro-oeste do Brasil, em Goiás. Veja na reportagem de Honório Jacometto. Tudo o que acontecia com as vacas do seu Divino Mar era anotado à mão nestas fichas de papel. Em casa, o pecuarista ainda tinha que passar tudo a limpo e perdia muito tempo. Caneta, lápis, borracha e papel. Quase tudo caindo em desuso, né? E não é só na cidade, não. Aqui no campo, a tecnologia de ponta chegou com tanta força e tão rapidamente que eles também já estão sendo aposentados. Os produtores rurais entraram de vez na era dos aplicativos. Agora tá tudo no tablet. E nesta feira de tecnologia em Rio Verde, Goiás, para onde quer que se olhe, tem sempre um fazendeiro interessado no que o mercado tem de mais atual. Este aplicativo foi criado pela Embrapa. Com ele, o produtor rural tem todas essas informações do clima que influenciam a produção agrícola na palma das mãos. Que revolução, né, seu Hélio? Mas Maria, meu avô hoje viu, o que eu não estaria falando? Vai ser isso é loucura ali, é loucura esse negócio. Esta empresa que desenvolve novas sementes de soja criou um corredor sensorial. Usou LEDs, placas de acrílico e muito efeito visual e sonoro para apresentar as novidades. A feira chama Tecnoshow. A gente tem que vir aqui não só com os melhores produtos, mas com a melhor forma também de apresentar isso para o agricultor. Não tem como mais o produtor ficar fora desse processo.
É uma questão, ou ele entra nessa nova era do conhecimento, ou ele estará fora do mercado. O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde e amanhã a gente se vê.